Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Eclesiástico, capítulo 37, versículo 7. E depois os versículos do 15 ao 19. Nos diz assim a palavra de Deus. Não te aconselhes com quem te arma ciladas. E dos que te invejam, esconde o teu plano. Todo conselheiro apresenta o seu conselho, mas há conselheiros que visam o próprio interesse. Versículo 15. Ao contrário, frequenta quem é temente a Deus. Todo aquele que souberes que observa os mandamentos, cujo ânimo é semelhante ao teu, e que quando titubeares nas trevas, sofrerá contigo. E não duvides do que te aconselha o coração, pois não tens ninguém mais fiel a ti do que o teu coração. De fato, o ânimo do homem intui muitas vezes. De fato, o ânimo do homem intui às vezes melhor as coisas do que 7 sentinelas postadas no alto para vigiar. Mas em todas essas coisas, suplica ao Altíssimo para que dirija o teu caminho na verdade. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Graças a Deus. Nossa. Um conselho é tão importante. Veja o que é um conselho, gente. Um conselho é tão importante que a palavra de Deus destinou várias passagens dentro dela para nos dizer a respeito disso. E só que nesse capítulo, o capítulo inteiro é praticamente sobre esse mesmo assunto. Sobre com quem a gente deve e com quem a gente não deve se aconselhar. Porque nós precisamos de um bom conselho. Um conselho é uma necessidade nossa. E sabendo que a gente precisa ser orientado, o que é que a tentação faz? A tentação, ela fecha o nosso ouvido para os bons conselhos e nos emburrece para nós não vermos, não percebermos que nós estamos sendo dominados. A tentação fecha os nossos ouvidos para os bons conselhos e nos predispõe ao mau conselho. Aliás, o que é a tentação senão um conselho errado? O que é a tentação senão um conselho acompanhado de um estímulo ou um conselho que surge em nós através deste estímulo? A tentação também nos aconselha, gente. Só que ela nos aconselha para nos perder, não para nos ajudar. E aí a gente vê o que acontece muitas vezes. A pessoa, ela não se aconselha em casa, ela não se aconselha na igreja, ela diz que ela não precisa de ninguém e acaba muitas vezes, sem perceber, dando ouvido às pessoas, às situações, às coisas, aos estímulos errados. Olha, na nossa vida, nem sempre a gente vai ouvir o que a gente quer, se a gente quiser ouvir o que a gente precisa. Se você quiser ouvir o que você precisa ouvir, tem que predispor o seu coração para muitas vezes escutar aquilo que você não gostaria. Mas eu te digo uma verdade: é melhor sofrer com a verdade do que caminhar na mentira. É melhor você ouvir uma verdade que desagrada do que uma mentira que traz para você um engano de felicidade. Você acha que é feliz, mas não é. Outra vez eu contei aqui que eu achei uma senhora que estava muito revoltada com Deus. Porque ela disse que depois que ela se encontrou com Deus, ela descobriu que o marido estava traindo ela, descobriu que eles estavam falidos e descobriu que ela estava doente. Ela estava muito revoltada.
Aí eu ouvi com paciência, porque ela estava assim até bastante grosseira no trato até comigo, estava me dizendo grosserias também. Não tinha culpa nenhuma, não tenho nada a ver com a vida dela. Mas ela estava precisando desabafar e encontrou eu ali no caminho, né? Então tá bom, a gente escuta. E ela foi despejando aquilo tudo em cima de mim. E ela precisava falar, então eu ajudei. Eu falei, só pode repetir? Aí ela, repito? Eu me arrependo de ter encontrado a Deus. Me arrependo de ter aberto meu coração para Jesus. Eu falei, mas por quê? Aí ela, eu já falei, mas eu falo de novo. E depois que eu encontrei com ele, eu descobri que eu estava sendo traída, eu descobri que eu estou doente, eu descobri que eu estou falida. E aí ela falou mais um bocado de coisa, e eu perguntei de novo, mas por que a senhora está mesmo revoltada com Jesus? Pois eu já te disse, porque depois que eu encontrei com ele, eu descobri que eu estava sendo traída, que eu estava falida e que eu estou doente. Eu falei, a senhora já notou que a senhora está com raiva da pessoa errada? Que a senhora está com raiva de quem te avisou? Porque a senhora me disse 3 vezes que depois que a senhora se encontrou com Jesus, a senhora descobriu que já estava doente, não ficou doente por causa dele, que já estava sendo traída, não foi depois que a senhora começou a segui-lo, e que a senhora já estava falida. Deus iluminou os seus olhos, porque agora a senhora sabe que a senhora precisa tomar medidas em relação às suas finanças, que o seu marido faliu a senhora. A senhora vai poder pedir ao seu marido que se decida, porque, pelo que eu entendi, a senhora não quer colaborar com essa vida dupla que ele está vivendo, e é um direito da senhora pedir que ele tome uma decisão, que ele crie juízo, que ele assuma a família dele. E a senhora, agora que sabe que está doente, a senhora pode se tratar, porque antes a doença estava tomando conta e a senhora não estava percebendo, porque a senhora não sabia que estava doente. Mas olha, quando Deus entrou na sua vida, Ele entrou iluminando a sua vida. E eu disse para ela o que eu estou dizendo para você agora. É melhor sofrer com a verdade do que você caminhar na mentira. Porque para nos seduzir, o maligno nos conta as mentiras que nós queremos ouvir, gente. Não dê ouvidos à tentação. Porque para nos seduzir, o maligno nos diz aquilo que nós queremos escutar. Mas a sua intenção é roubar, é destruir, é matar. Então eu digo a você novamente, é melhor você sofrer com a verdade, porque a verdade liberta. E o sofrimento que a verdade traz é momentâneo. Assim como a alegria que a mentira traz é momentâneo. Para um momentinho de alegria na mentira, você tem uma vida inteira de amargura depois. Você paga um preço muito alto pela alegria que a mentira traz. E a verdade, ela liberta, ela é amarga no momento, na hora dói. Mas liberta você porque te dá a possibilidade de você tomar as decisões, fazer as suas escolhas e colocar a sua liberdade em ação. Agora já a mentira no mínimo faz você perder tempo e desperdiçar na sua vida seu tempo que é precioso e as oportunidades que aparecem. É o mínimo que a mentira faz. Faz você se perder, faz você desperdiçar na vida tempo e oportunidades. Você estava iludido, você estava enganado. Quantas coisas escaparam das nossas mãos porque a gente não tinha conhecimento da verdade. Quantas vezes eu, refletindo no meu passado, talvez você já tenha feito isso também, a gente olha para trás e diz assim, se eu tivesse naquela época a experiência que eu tenho hoje. Se eu soubesse antes o que eu sei agora. Isso quer dizer, naquela época, você não tinha uma clareza da verdade como você tem hoje, que se você tivesse, teria feito toda a diferença na sua vida. Verdade ou não é verdade? Então olha o que a mentira faz conosco, faz a gente se perder. Desperdiça o nosso tempo, estraga as oportunidades que nós temos, porque nós deixamos escapar oportunidades reais, porque nós estamos presos a uma fantasia, nós estamos presos a ilusões. É bom a gente poder aconselhar as pessoas, porque de vez em quando a gente tem chance de dizer algo que outras pessoas não diriam.
E uma vez eu estava conversando com uma moça, eu falei para ela, olha, você tem que parar com essa sua brincadeira. Que você fica namoricando todo mundo. Ela não ficava com ninguém. Mas ela apaixonava uma aqui, apaixonava outro lá, e flertava com todo mundo. Não ficava com ninguém. Mas flertava com todo mundo, porque o prazer dela era ver aquele monte de bocó apaixonado por ela. Entendeu? É isso mesmo. Aquele monte de boca aberta apaixonado por ela. Só que isso é triste, porque isso é cruel. Da parte dela, isso é mal. E da parte dos outros, que perda de tempo, que prejuízo, gente. Porque esses pobres deixavam de investir num relacionamento real porque eles estavam presos a uma fantasia, iludidos que talvez essa moça tivesse alguma coisa com eles. Não é? Essas fantasias, essas ilusões, o que elas têm de ruim? O que tem de mais você ter suas fantasias? O que tem de mais você ter as suas ilusões? O que tem é que por causa da sua fantasia e da sua ilusão você deixa de viver a vida verdadeira. Quanta gente que às vezes está dentro do casamento, mas não vive o casamento porque está preso numa fantasia, está preso numa ilusão, num amor do passado que não vai voltar mais. Às vezes a moça está apaixonada por um camarada, é casada, e está apaixonada por um homem do passado dela, que foi namorado. O camarada já casou, já tem filhos, já fez a vida, nem lembra mais dela. E ela está lá presa àquela ilusão, àquela fantasia, não vive o relacionamento, porque o outro já foi embora, e não vive o casamento, porque o coração está preso.